É natural, assim, a ligação da música com o movimento, com a dança, é tudo muito natural pra mim, porque eu enxergo a arte como uma unidade, né? A gente compartimenta muito elas e, claro, eu não consigo fazer tudo com uma certa qualidade, assim, né? Então, a área da música foi que eu estudei mais, tem o teatro que dá pra... me ajudou muito, né? Em muitos quesitos aí, inclusive para ser professor, né, para tu estar assumindo uma turma, para falar com o pessoal, mas eu gosto mais de dirigir, então isso também tem mais a ver com a figura do professor, né, que o professor tá ali dirigindo uma turma e tal. Né? Eu acho legal, eu acho que o trabalho do ator é muito difícil, mesmo as pessoas não têm ideia o que o ator passa, muito ensaio. São meses ensaiando uma peça, depois entra em cartaz todo santo fim de semana. E aquela figura do Se deu certo, né? Essa é a parte ruim. Às vezes, né? Basta tu ensaia tudo, não consegue marcar uma agenda, daí é bem triste, né? E não pode depender da bilheteria também, né? Porque um dia que chove não vai ninguém. Então tu tem que ter um patrocínio, tem que ter um incentivo, né? E assim, eu me descobri, eu não sou o camaleão, aquele ator que se transforma completamente. Eu represento o que eu acredito, assim. Então, se alguém me convidar para atuar alguma coisa que tá dentro do meu perfil, que eu vou conseguir, que eu acredito no projeto, assim, eu aceito, né? Então, por isso eu também tomei a decisão de não seguir aquela coisa profissionalizar, porque eu também acho que é um termo que a gente pode discutir aqui bastante, porque a arte, ela deve ser a expressão, ela deve ser a ferramenta que as pessoas tenham a oportunidade de se expressar para autoconhecimento, para comunicação também. Então, muitas vezes, a profissionalização muito segmentada leva a técnica pela técnica, né? Então, eu acho que nem um nem outro, né? O caminho do meio sempre. Isso é uma coisa, né, que eu falo pros meninos, a gente conversou no Música Nos ainda, eu acho, né? A gente comentou que... Não me lembro qual foi a pergunta, mas foi tipo assim, por que a gente não compõe tanta música, né? Ou por que no sentido assim de que a gente tem essa pressão, né? Não, a gente tem que fazer uma música a ponto de apresentar um professor de faculdade, das faculdades que a gente tava em respectivamente, e eles falaram, nossa, isso aqui tá uma composição completa, né? Daí tu vê no YouTube um cara lá que pega 3, 4 acordes, faz uma melodia legal e não digo assim que faz sucesso, né? Mas apresenta uma música muito boa, né? E daí tu fica, pensando, onde é que tá a arte, né? Tá nisso que o cara tá se expressando, contando a história dele, ou numa tentativa de botar um monte de cálculo matemático, fazer a música soar complexa pra caramba e não funcionar. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente se limita também, né? Exato. Só que isso é ambíguo, né, cara? Porque tu tá estudando, tá expandindo o teu conhecimento, mas ao mesmo tempo tu te autocobra muito, né? Tu não consegue aceitar que às vezes tu fazer uma melodia com 4 notas soa bonito pra caramba, né? Não, tem que fazer... Tem que botar muita nota. Mas isso é uma coisa que tu sempre comenta, né, Bruno? Que tu fala que nunca foi o cara virtuoso, né? Tipo assim, no instrumento. E aí, por isso que tu quis estudar mais essa questão do ensino. Como é que foi isso pra ti? Não, cara, o ensino aconteceu. Foi natural pra ti, né? Foi natural, porque eu já tinha tido pequenas experiências com o ensino. Já tinha sido ajudante de uma amiga que dava aula de teatro numa escola em 2008. Já tinha feito as oficinas de percussão. Porque o meu estudo mais aprofundado, antes de qualquer coisa, foi em bateria, né? Então, eu já tinha leitura rítmica antes de tocar violão, né? Antes de pegar... Já tinha experimentado teclas ali. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu estudei um pouco de teclado, com uma teoria simplificada ali, algo de leve, assim, né? Sim. Mas é tudo muito, muito ambíguo, assim, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar de fato ali a teoria e tal, entender, a minha criatividade bloqueou por alguns anos. Então, é isso que eu digo, aquela cara. coisa, aquela magia de tu ter achado a tônica, a quarta e a quinta, ou botou uma segunda menor ali, tipo, aquilo ali que era uma descoberta quando tu tava só experimentando violão e tu criava em cima, foi meio que sufocado por, não, agora eu sei o que tá acontecendo, meio que perdeu a graça, meio que uma cobrança por qualificar isso, né? Mas eu acredito que a base da composição, ela pode ser simplificada, que nem muitas pessoas fazem. Tem uma música super complexa e tu simplifica ela pra poder tocar, né? Então, ao mesmo tempo, ao contrário, eu posso ter uma base super simples, daqui a pouco dar uma corpagem, roupagem diferente nela. Mas ali que tu comentou que tu começou a estudar teclado com 12, 13, né?
Isso foi uma influência da tua família? Como é que é a música dentro da tua família, assim? A minha mãe que deve estar assistindo, ela queria ter tocado piano, né? E ela não teve essa oportunidade. Que massa. Quando eu era pequeno, ela me colocou na música pra tocar flauta, né? Primeiramente. Eu queria muito tocar violino, mas porque eu olhei o instrumento na loja, eu queria, mas a escola de música em questão lá tinha uma fila de espera, a minha hora nunca chegava e tal. Aí eu fiz a aula de musicalização e eu acho que era de musicoterapia junto, e tinha aula individual de flauta, né? Aí, claro, depois tive um professor na educação infantil, que era um professor compositor, professor Kleber Fiorin, e por talvez isso tenha me motivado, mesmo que ali subjetivamente, a criar música, né? Então, aquelas músicas todas tradicionais da infância e tal, isso não era memorizado pra mim. Eu não tive isso. Tipo, isso eu fui aprender lá na graduação, lá depois que eu fui ser professor, que eu fui aprendendo essas músicas, né? Porque eu tive essa educação infantil. Quando eu entrei no primeiro ano, tinha aula, mas era flauta. E era algo bem mais endurecido do que hoje, né? Eu nem me lembro ainda. Eu não tenho lembranças claras. A minha lembrança clara da aula que eu tive no primário, na época, era uma aula de explosão de ideias, com caixas, com materiais não... E também com o lance de ensaiar pra festa junina, ou enfim, alguma coisa. E era mais um repertório gauchesco, assim, né? Que eu lembro, assim. Então, e aí, isso. Esse meu professor criava todas as músicas da escola. Era bem, bem legal isso. Que show. Pura composição. Acho que isso te influenciou muito, né, cara? Tu sempre fala que gosta bastante de composição, né? Quem sabe veio daí, né? Teve meu cunhado também, ele sempre tocou em bandas de rock mais pesado, de thrash metal, hardcore, mas ele é uma enciclopédia também do rock todo, então eu tive essa influência. Ele me ensinou a gostar de Jimi Hendrix, várias Janis Joplin, vários canais. As lendas ali. E as histórias todas na cabeça dele, enquanto também tinha a banda dele era sempre de composições também, né? E então tu não se vê assim como um instrumentista especificamente, assim, né? Por exemplo, o Cirino é claramente um guitarrista, né? Eu já sou uma grande metamorfose, né? Porque eu vou tocando um pouquinho de tudo, assim, né? Como é que tu se enxerga, assim, musicalmente, né? Eu acho que, assim, eu até vou citar o Estevão Marques, que daí, já entrando assim, foi uma grande influência na educação musical pra mim. Quando eu conheci ele, foi, tipo, uma injeção de alegria, assim, de ânimo mesmo. E ele fala que o educador musical... ele se assemelha ao pato muitas vezes. Exato. Porque o pato... ele faz, né? Faz tudo, mas nada tão bem assim, né? Tipo... nada... não corre tão bem quanto o cachorro, não voa tão bem quanto um pássaro. Mas quando eu fiz essa escolha, eu sabia que eu iria demorar mais para conseguir um resultado melhor em cada uma dessas áreas. Mas eu optei por isso, porque eu acho que tem a ver com a composição também, porque de repente eu parto de um ritmo, de repente eu parto de uma melodia, ou parto de um texto, entende? Isso é muito louco, assim, quando eu tô compondo, eu percebi ultimamente que eu nunca tinha parado pra analisar, mas eu uso muita voz pra compor, né? Mesmo que o meu instrumento principal ainda seja o piano. Aí eu fico, eu imagino a melodia, eu canto a melodia e depois eu vou achar no piano o que eu fiz, né? Aí eu fico, que viagem. E isso ajuda muito, né, cara? Principalmente porque no instrumento a gente tem uma limitação técnica, né? Tem. Que às vezes tu não enxerga a nota, mas aí a nota tá aqui, né? Tu consegue passar. Isso ajuda muito pra composição.